Boa noite, meu nome é Alejandro Martins de Freitas e eu estou cursando regularmente a disciplina de Sistemas Operacionais. É, e aí vou fazer a apresentação agora sobre o TP3, né? Que consiste principalmente em a gente ver os três vídeos que o senhor disponibilizou no arquivo do trabalho e resumir eles, com o nosso entendimento, claro. Bom, falando sobre o primeiro vídeo, a gente vai mergulhar, né, em como que o hardware de entrada e saída de dados funciona. Acho que o ponto principal é, do vídeo todo é a gente entender que a CPU ela não conversa diretamente com dispositivos externos, como o disco, uma impressora. Ela, na verdade, ela conversa com algo que a gente chama de controlador de dispositivo, que é um chip responsável por converter um fluxo serial de bits, né, que vem do cabo, em um bloco de bits que a CPU consegue ler. A gente também analisa durante o vídeo como que a CPU envia ordens para os controladores dos dispositivos, né? Para os controladores dos dispositivos. Existem dois métodos principais. O primeiro é de portas, né, de entrada e saída, só que esse método requer instruções assembly, né, específicas, como o in e o out. E a gente também tem um mapeamento de memória, de entrada e saída, né, que é onde os registradores dos dispositivos eles vão ser tratados como espaço de memória RAM mesmo, onde a gente acessa e tudo mais. Mas eu acho que o maior destaque, né, da explicação toda é a gente entender sobre o DMA, que a gente pode falar que ele resume acesso direto à memória, né? Ele é tipo como se fosse um coprocessador da CPU. Normalmente, a CPU ela ia ter que ficar copiando dados, né, bits e bits, ela vai fazer a instrução dela e depois ia ter que copiar para o registrador, que ia mover para RAM. E aí, em vez da CPU ter que fazer isso, né, que a gente ia gastar um tempo com ela fazendo isso, a gente manda o DMA fazer isso, né? Ele toma conta do barramento e aí a CPU só fala que quero que copia de tal lugar para tal lugar e o DMA faz tudo isso. E por fim, né, no final do vídeo, a gente entende um pouco sobre a evolução do polling, né, para as interrupções. Que em vez da CPU ficar perguntando se já acabou repetidamente, o hardware ele envia simplesmente um sinal elétrico, né, que a gente chama de interrupção. E isso acontece sempre que a tarefa é terminada. Bom, agora falando sobre o segundo vídeo, a gente muda a perspectiva que a gente estava de focar no software, do hardware, e aí agora a gente muda para focar no software. A grande questão aqui é como é que o Windows, o Linux, eles conseguem conversar com milhares de dispositivos diferentes, né? Tipo mouse, impressora, isso sem enlouquecer. A resposta que é explicada no vídeo é que existe uma organização em camadas, né? Que é como se funcionasse como uma empresa bem estruturada para lidar com tudo isso. Na base disso tudo, a gente tem os drives de dispositivos. Os drives, eles são como se fossem uns tradutores especialistas. O sistema, tipo assim, ele não sabe falar na língua da sua placa de vídeo. Mas aí, o driver, né, vai ajudar o sistema. Então, ele vai passar uma mensagem de, tipo assim, vai receber um pedido genérico do sistema, como desenho quadrado, né, isso falando para uma placa de vídeo. E aí, o driver vai realizar a tradução disso, né, de desenho quadrado, para os comandos elétricos exatos que o hardware entende. Acima dessa camada de drive e dispositivos, a gente tem uma camada que chama software independente de dispositivo. Ela é como se fosse o gerente que coloca ordem na casa. A função mais importante que a gente viu, né, durante o vídeo é sobre o buffering. Que, tipo assim, dando um exemplo. Imagina que você está baixando um arquivo da internet e a sua internet é rápida, e aí o arquivo vai baixar rápido. Só que aí você está colocando ele e baixando ele num pendrive, que é lento. E aí essa camada ela vai realizar o buffering, né? Porque a gente não vai baixar os dados e ficar pausando na rede o tempo todo. Então essa camada ela realiza o buffering, onde ela vai guardar esses dados que chegam na rede e depois vai passar para o pendrive diretamente. Isso para fazer com que tudo flua bem, né? E por fim a gente fala sobre como guardar dados com segurança usando o RAID, que é basicamente usar discos trabalhando em equipe. É, durante o vídeo são destacados três raids principais. O raid zero, né, que foca na velocidade pura. Ele, tipo, resumindo, ele quebra o arquivo em vários pedaços e grava em vários discos ao mesmo tempo. Isso faz com que ele seja rápido, mas se um disco queimar, por exemplo, a gente perde todos os dados. O RAID 1, ele é como se fosse o espalhamento, né? Ele é sobre segurança. Ele faz com que tudo que seja gravado num disco A é copiado ao mesmo tempo para um disco B. E isso faz com que ele seja super seguro, né? Só que ele é extremamente caro, né? Porque em vez de você gastar um espaço de memória, né? Por exemplo, você vai gastar sempre dois. E a gente tem o RAID 5, que é um meio termo inteligente, que ele é como ele faz uma conta matemática, que se eu não me engano chama paridade, não lembro agora. E isso ele faz essa conta para conseguir recuperar os dados
se um disco chegar a falhar ou coisa do tipo. Isso sempre. Bom, agora falando sobre o terceiro vídeo, né, que faz um resumo sobre o capítulo 9. Esse capítulo ele traz principalmente a questão de segurança de dados, né? E a gente, no começo, né, a gente já vê que tudo gira em torno de proteger as informações, seguindo três regras principais, que é chamado de Trindade CIA, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Bom, a confidencialidade, ela quer dizer que ela quer garantir que ninguém leia os seus segredos, né, resumindo. A integridade, ela garante, né, que ninguém mude os dados sem uma permissão, e a disponibilidade garante que o sistema não vai cair quando você mais precisar dele. É, e falando sobre as ameaças, né, que normalmente costumam ameaçar os dados que giram pela internet e tudo mais, a gente tem três tipos principais que são explicados no vídeo, né? E de forma resumida, a gente tem o Trojan, né, ele funciona através da enganação, né? É, tem até uma analogia, né, com o cavalo de Troia, porque resumindo, você normalmente baixa o arquivo que tem o Trojan pensando que ele é outra coisa, de como se estivesse baixando um joguinho legal e tudo mais, mas quando você abre, ele executa e aí ele corrompe seu computador e tudo mais. O vírus já age como um vírus biológico mesmo. Ele tem que procurar um arquivo hospedeiro, né, um arquivo saudável, para sobreviver. Né? Ele se instala no arquivo e tudo mais. E já o Worm, que é o mais perigoso de todos, ele é um pouco mais assustador. Ele não precisa necessariamente de ninguém. Ele simplesmente se cola sozinho e sai rastejando pela rede, filtrando em diversos computadores e tudo mais, sem clicar em nada. Por fim, nos tópicos principais do capítulo, a gente vê sobre criptografia, né? A criptografia, a gente tem dois tipos principais, né? A criptografia simétrica, que foi a primeira, né? Que ela é rápida, mas ela é complicada. Porque que a gente usa uma chave para destrancar e trancar, dizendo assim, né? Que é codificar e descodificar. Só que o problema é que como é que eu passo essa chave, né, para a pessoa destinatária do arquivo, né? Passar pela rede, isso dá muito problema, porque a gente pode ser muito bem interceptado e pegado essa chave e eles vão ter acesso ao arquivo. E para isso foi implementado uma coisa que a gente chama de criptografia simétrica, né? É onde a gente usa um par de chaves. A gente tem uma chave pública, né, aquela cifra, e apenas uma chave privada, que ela é exclusiva, destinatária, ela consegue decifrar.